pelo seguinte, proponho que a gente fala desse assunto que eu, falando por mim, eu tenho certeza que você do outro lado também não aguenta mais. Com certeza você tem o desprazer de receber aquela ligação que cai assim que você atende. São as famosas robocalls, ou metralhadoras, como são carinhosamente chamadas pelo indignado povo brasileiro cada vez mais. Ligações automáticas feitas por sistemas computadorizados para um grande número de pessoas e duram, no máximo, 6 intermináveis segundos, muitas vezes, e a porta de entrada para um golpe. David de Tarso, é por aí? Exatamente, Marinho. A gente fala tanto sobre a prova de vida do INSS e recentemente sobre os escândalos, né, na instituição. Pois é, os bandidos também usam esse método, porque os robôs, eles ligam para você nessas ligações classificadas como prova de vida e aí 6 segundos depois cai. É só para ter a certeza de que a pessoa atendeu e aí qualificar aqueles potenciais clientes, ou sejam, vítimas, para que você seja vítima de um golpe. Cerca de 20 bilhões de ligações são classificadas pela Anatel como ligações de curta duração, sendo que 10 bilhões são desses serviços de robô por golpistas. E isso tem se tornado uma prática muito frequente, infelizmente, no nosso país. Diversas ações estão sendo realizadas nesse sentido. Na semana passada até trouxe na minha coluna uma operação, a 4ª fase da Cyber Connect, uma operação que visa justamente desarticular essas quadrilhas especializadas em golpes pela internet, por meio das ligações, onde 75 pessoas foram presas, tanto no interior aqui de São Paulo, como também no Espírito Santo. Eu lembro claramente, Mano Feira, um dia que eu saí deste nosso maravilhoso Morning Show e simplesmente do trajeto do estúdio da Jovem Pan até a minha humilde residência, simplesmente recebi 4 ligações. E eu surtei, fiz um desabafo nas redes sociais e a adesão de pessoas na mesmíssima situação de indignação foi até, de certa forma, aquela coisa, aquela sensação de que você percebe que você não está sozinho na M, e aí a M fica menos, enfim, doída. E eu sinto que cada vez mais agora, ganhando vazão, ganhando realmente dimensão do problema, parece que o problema é bem maior do que a gente imaginava, né? É um problema muito grande, Marinho. Essa é uma falha de mercado, né? A gente está falando aí de uma situação em que, na prática, para as operadoras de telemarketing, é um custo muito baixo, mas para cada cidadão brasileiro que tem o seu celular importunado por ligações de robôs que acabam desvirtuando o que seria a lógica do uso do aparelho telefone é algo insuportável, né? Porque muita gente, a gente estava até aqui falando no estúdio antes de entrar no ar, que na prática a maioria das pessoas parou de atender telefones que não estejam na sua agenda, né? Ou seja, se você não tem aquele contato salvo, você nem atende, porque a quantidade de ligações importunas que simplesmente prejudicam a nossa rotina, o nosso cotidiano é enorme. Sem dúvida. E isso exige uma regulação mais inteligente. Tivemos alguns avanços com o início da classificação de telefonemas, né? Então agora alguns telefonemas que você recebe já estão identificados com qual é o tipo de propaganda que você recebe. Mas o fato é que enquanto isso não for generalizado para que a gente consiga se livrar desses robôs, tem muita gente tendo prejuízos gravíssimos. Tem casos até de prejuízos ao sistema de saúde. A gente está falando de transplantes, pacientes que estão na fila de transplantes ou que estão na fila para receber a marcação de uma consulta, de um exame, que deixam de atender o telefone e acabam perdendo a oportunidade de realizar um transplante ou um exame importante para o prosseguimento de um tratamento de saúde. Então, a gente está falando aqui de um problema social grave que vem por meio de uma falha de mercado que precisa, portanto, de uma regulação da agência, a Anatel, no caso, que, na minha visão, tá lenta diante do tamanho do problema que a gente precisa enfrentar. Acho que não há nenhum exagero em dizer aqui que estamos diante, meu amigo e minha amiga, da maior praga digital silenciosa da história desse país. Não é fonte só de aborrecimento, não. É interrupção direta em serviços essenciais e na capacidade da pessoa ser tratada minimamente para curar até as doenças que estão afligindo elas. Então, olha o nível que o negócio chegou. O brasileiro, em abril de 2025, minha cara Jess Peixoto, está recebendo mais ligação de robôs, 80% delas fraudulentas ainda por cima, do que do próprio Serasa. É o nível que a coisa chegou.
Não, é totalmente absurdo, né? O estudo desses da Anatel está mostrando que cerca de 90% das ligações de até 3 segundos são feitas por robôs e que elas sobrecarregam o nosso sistema de telecomunicação. Então é um problema muito sério. E o Mano, ele endereça uma questão aqui que para mim é central. Hoje em dia ninguém atende mais número que não conhece porque pensa que é golpe ou é telemarketing ou é alguém que conseguiu o seu número. Eu acho que existem vários problemas aí. Porque às vezes você está numa reunião de trabalho, o telefone é para determinadas situações da sua vida, e esse seu número está sendo compartilhado. Mais do que como essas ligações são feitas, eu acho que existe uma questão aqui de como existe acesso ao seu telefone celular. Como que essas pessoas estão tendo esse tipo de acesso? É por conta, às vezes, de vazamento de informações? É por conta, às vezes, de compra de catálogos de informação? Ou é, muitas vezes, como acontece, alguma determinada empresa que te liga, eu quero te oferecer um serviço. Meu amigo, você quer me oferecer serviço? Por quê? Quem te passou meu telefone? Porque assim, tá cheio de golpe, mas tá cheio de telemarketing chato, insuportável, que deveria se punir e multar as empresas que o fazem dessa forma, que pegam nossos contatos em plataformas variadas, pelas devidas facilidades que se tem hoje no mundo, algumas delas ilegais, e de fato ficam ligando para querer me vender se eu quero melhorar meu pacote, não sei não. Não quero, não me liga. Para mim é muito simples. Me ligou, eu não quero o que ofereceu. Perfeito. Simples assim. Então, assim, as empresas sérias, para além dos golpes, também precisam começar a ter mais critério, não só no uso do robô, mas muito além, no ato de incomodar. Me incomodar numa segunda-feira, 8h30 da manhã, querendo me vender alguma coisa. Meu amigo, eu tô trabalhando, para de encher o saco. Ora, a lei segue sendo fraquíssima, né, Henrique Kriegner? A Anatel até multa certas empresas, muda a lei, mas jamais subestimem a sofisticação, a criatividade e a capacidade de reinvenção dos estelionatários brasileiros, né? Mudam de números, focam em números exclusivos e acabam que se perpetrando e seguem aí em frente com esse inferno no nosso dia a dia. Exato, Marinho. E também o que abre espaço aí para que outras plataformas e outras iniciativas venham a aparecer justamente para tentar bloquear isso, né? Então você tem cada aparelho tem ali o seu próprio dispositivo. O meu, inclusive, está ativo, de que você nem recebe, nem toca mais para você se é um número que não está registrado previamente aí na tua agenda. Você só recebe lá a notificação de que perdeu a ligação e se a pessoa deixou um recado. Tem aplicativos também que vêm bloquear. O Mano até trouxe que agora já tem a nova norma de que algumas empresas precisam, especialmente as de telefonia, precisam identificar e aparece. Só que é mínimo, né? Porque muitas vezes você tem ali empresas que nem são de fato empresas, né? Então é essa bagunça generalizada. E o problema é, quando você tá numa situação séria, você tá ali numa reunião, e aí você recebe um número que você talvez não conhece e você pensa, poxa, deve ser algo importante, ou é algum horário, como a Jess colocou aqui, um horário que não é tão comum, que um amigo teu te ligaria. Você pensa, poxa, isso aqui tem que ter prioridade. Você atende e é aquela ligação que simplesmente cai. É pior ainda. Então, e o prejuízo que você teve, né? O prejuízo do teu tempo, tudo aquilo que está envolvido. Então, precisa ter alguma maneira mais prática, imediata da gente interromper isso aí. Não é possível que em 2025 a gente ainda continua tendo esse mesmo problema e só cresce, né? E no Brasil ainda cresce. Os outros países não sofrem tanto dessa maneira como a gente está sentindo aqui no Brasil, esse abuso. E se tem abuso, é porque tem permissão para que esse abuso aconteça, né? Posso só trazer uma dica também para as pessoas? Existem alguns mecanismos, o mais eficiente deles é o do Procon. Existe uma plataforma específica do Procon que é chamada Não Me Ligue. Você cadastra o seu número e essas operadoras de telemarketing param de te ligar. Só que ela só funciona para as empresas sérias. Esses golpistas, infelizmente, não entram e não respeitam esses critérios, né? Tá explicado porque não funciona. Até o nosso diretor Prior aqui acabou de me avisar de que a mãe dele pelo menos se escorou nesse recurso aí, mas que para resolver que é bom, nada, nem perto. Mas, então, pelo amor de Deus, que as autoridades se compenetrem que isso é um inferno dia após dia. E tem gente séria, gente debilitada, realmente sendo afetada diretamente nisso. Está se tornando um caso de saúde pública. Olha o nível que o negócio chegou. Só para seguir dimensionando isso, pessoal, cerca de 20 bilhões de ligações são classificadas pela Anatel como essas ligações de curta duração, né? E são disparadas no Brasil por mês, sendo que metade delas são realizadas por robôs, ou seja, 10 bilhões são as famosas robocalls, que são protegidas essas empresas piratas que se escondem através desses sistemas de VoIP, né? Que são vozes por protocolo de internet. Que dá uma raiva monumental, dá. Está no meio de uma ligação ou de uma reunião importante,
Você até, para dar o benefício da dúvida, você atende. E não dura nem 2 segundos e a sua taxa de cortisol vai para as alturas também, para dizer o mínimo, né? Enfim, onde é que isso vai parar? David? Não, exatamente isso. Agora, os mecanismos de ação, eles avançam, mas não avançam na proporção como a gente gostaria, né? Eu citei uma operação que foi realizada aqui pela Polícia Civil de São Paulo, muitas outras estão sendo feitas, mas até identificar essas quadrilhas que estão agindo por meio desses robôs, tudo, é uma situação mais complicada. Então, realmente, precisa ter avanço ainda maior em relação a isso. Tem um robô me ligando nesse momento. Sério? É sério. Senhoras e senhores, olha lá. É inacreditável. Tá ouvindo o Morning Show, né, desgraçado? Pelo amor que vocês Vê o que tenham a Deus. acontece. Nada. Nada. Aqui, ó. Aqui. É inacreditável. É isso. Acabamos de estar escancarado aqui. Ao vivace não foi combinado aí. O robô deve estar ouvindo ainda por cima. Jamais. Cara, que sensação horrorosa aqui, mas enfim. É isso. Eu sei que se você do outro lado também está bem acostumado, indignado, revoltado com a maneira com a qual isso está avançando e piorando dia após dia. Mas a gente torce para que talvez esse apelo coletivo aqui realmente encontre os ouvidos certos e que a gente realmente possa virar esse jogo minimamente.